Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do meu podcast De Tudo Pode um Pouco. E o convidado de hoje, meu irmão, formado em teologia, fundador da Igreja Cristã Videira Verdadeira, meu amigo, irmão, Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, muito obrigado, tá? Por aceitar esse convite, tá? E que o senhor conte um pouquinho da sua história pra gente. Amém. Fico feliz, né, por participar desse podcast. Muito alegre mesmo. E é um sonho realizado, né? Um projeto que muitas das vezes você falou conosco, né? Botou em oração. Eu que não só eu, você, como muitos também oraram, para poder estar no ar e para alcançar o coração de muitas vidas mesmo. Nosso Glória a objetivo é Deus. esse, é alcançar o inalcançável, né? Ô, coisa De boa, cara. tudo se pode um pouco. E vai ser muitos para quem vai estar nos Ô, assistindo e também coisa nos boa. ouvindo. Glória a Deus. E, pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, um pequeno testemunho seu, antes da sua conversão, antes de você aceitar Jesus como seu Salvador. A nossa história é um pouco longa. Se a gente for testemunhar, a gente sabe que é muitas coisas que aconteceram na vida da gente, até porque Uhum, eu não nasci no lar evangélico. Na verdade, eu nasci no lar católico, que também é uhum, cristão, né? uhum, E aos 20 anos de idade foi a minha conversão, né? Andava nos baile funk, cantava em alguns palcos, né? Ali da galera. A comunidade que eu moro eu dizia que era rei, hoje eu aprendi que rei é só Jesus, né? uhum. Então a gente tinha um pouco de vício de cigarro, bebida, usava alguns tipos de entorpecente, mas graças a Deus eu não me lembro ainda, no dia 4 de novembro de 1999. Foi aonde o culto campal, né, foi onde eu me converti, né? Me converti pela Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Hoje nós somos fundadores da comunidade cristã Videira Verdadeira, mas nós nos convertemos na época na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Pio 12, né? Pastor Uhum. Ivan, que até hoje ainda é Eita. pastor lá da congregação. Daí viemos para a quadra, juntamente com o pastor Marcílio, e Uhum. hoje estamos aqui, né, para servir ao Senhor. E se a gente for falar muito, assim, um pouco da gente, é muita coisa, muita história. Entendo. É só para vocês entenderem, né, como é que a gente vivia no mundo anterior. Bebida, droga, baile funk, no mundo dos MCs, né? Nós hoje estamos aqui para a glória do Senhor, né? Mas aí o pastor foi através de alguém que lhe levou, ou foi por livre e espontânea vontade que o pastor foi? Na verdade, Jane, quando eu me converti na época, o Senhor me chamou, né? A gente fala se converter, mas o Senhor que nos chama, né? Uhum. Essa é o que nós temos chamado. Eu me lembro que quem pregou nesse dia foi um culto campal. Foi a casa da dona Antusa, e quem deu o testemunho foi o irmão Cristiano, né? Hoje ele não é mais vivo, né? O esposo da irmã Janaína, que é da Assembleia de Deus Madureira. Eu lembro que foi no testemunho dele, né? Que naquele dia eu ouvi a palavra, fiquei até o fim. Interessante que nesse dia eu ia para uma festa de um nascimento de uma criança de um colega meu, ali no Dendê. Tava tudo programado já, tudo certo já. De segunda-feira. Quando chegou na sexta, fui para esse culto, né? Cheio de brinco na orelha, os cordão aqui, no Eita. pescoço, no braço, boné, brusão. Decidi ouvir o testemunho, Uhum. né, desse jovem, desse rapaz, e foi ali que houve o apelo, e decidi então, estou aqui servindo ao Senhor, né? Com quedas, deslizes, com falhas, defeitos ou não, porque a gente é ser humano, mas nós estamos servindo ao Senhor. Gratidão a Ele, né? E na primeira congregação que o pastor estava na frente, chegou para na frente, né? Ali da primeira. Cheguei na época da Madureira, Uhum. e passei os 3 anos e meio, a Assembleia deu Madureira, na época era o pastor Abraão, pastor do Uhum. campo da Paraipaba, e quando a gente sai da Madureira, a gente abre esse trabalho que é conhecido como Ministério Comunidade Cristã Videira Verdadeira, né? Que foi nascida em 2012. Então, desde 2012, a videira é existente aqui nessa comunidade aqui da Aldeota. Era isso que eu ia perguntar ao pastor, como surgiu a ideia, entendeu? De fundar a Igreja Cristã Videira Verdadeira. Na verdade, ela surgiu como? Na época nós estávamos na Madureira, foi na época que nós saímos da Madureira e alguns irmãos, eles ficaram com um propósito, né, de oração. Ora o nosso Senhor apresentando a Deus. Algumas pessoas ficaram sem congregar em algum local, né, algum templo. E através dessa oração, o Senhor foi confirmando, o Senhor foi falando com algumas pessoas, dando profecia, dando visão, dando sonho. E a gente tomou essa decisão de sentar, conversar
e abrir esse trabalho, né? Interessante que quando a gente começou o trabalho, nós não tínhamos nada, não tínhamos som, microfone, cadeira, Praticamente começaram do zero. do zero, tudo era emprestado, né? E eu me lembro que na época quem emprestava as coisas para nós era o Fábio Som, que é aqui também da nossa comunidade, né? Microfone, som, caixa amplificada, festa de aniversário de igreja, tudo era com ele, né? A gente Inclusive, eu vou chamar ele para participar também daquilo. Amém, é bom, e eu quero que ele se lembre desse testemunho, pastor. Pode continuar, pastor. E foi aí que foi emprestando, foi cedendo. A gente sempre queria dar uma ajuda de custo, mas não, aqui é para o Senhor, né? E eu sempre dizia para ele, né? Tudo que você faz para o Senhor vai lhe recompensar, né? Então o trabalho, ele começou dessa forma, começou desse jeito. E graças a Deus, Deus enviou advogado, enviou pessoas com recurso, né? Enviou pessoas de outros ministérios. Por isso, se a gente for falar do nosso testemunho pessoal e for falar como começou também a videira, cara, que o podcast aqui vai ser mais de 4 horas e 30 minutos, né? Estou aqui para escutar, né? Mas esse pequeno resumo, dos resumos, né? Como começou e como surgiu esse ministério, né? E a nossa vida também, como era antes, como nós somos hoje, né? E vamos ser daqui por diante melhor ainda. Glória a Deus, né, pastor? E, pastor, e nessa mudança de uma igreja para outra, o senhor enfrentou algumas dificuldades e como o pastor soube lidar com essas dificuldades? A nossa maior dificuldade, Jânio, foi justamente a questão financeira. É porque quando você sai de uma congregação, com tudo dentro, cadeira, som, guitarra, bateria, um lugar ali já próprio alugado, né? Quando você sai com um povo pequeno, 2, 3, 4 pessoas, e às vezes gera até dúvida na gente, será que vai dar certo, será que vai acontecer, né? Mas eu me lembro que quando a videira começou, nesse tempo difícil, dificuldade, eu ia para o trabalho, né? E vi o rapaz vendendo milho. Ele estava iniciando venda de milho. E ali, Deus falou comigo no meu coração, né? Assim como ele está começando a venda de milho, não tem um cliente nenhum, e ele vai conseguir, assim também era a videira. Ela vai começar do zero, sem nada, com 2, 3, 4 pessoas, e com o tempo o Senhor vai dar esse crescimento. Então, eu acredito que a maior dificuldade mesmo foi o lado financeiro, o lado material. Eu acredito que o lado espiritual, o lado de pessoas, né? Deus, ele foi trabalhando, Deus, ele foi agindo, foi trazendo pessoas que nós nem conhecíamos, né? Pessoas da Serrinha, pessoas do Edson Queiroz, pessoas ali do Serve Luz, da Proafa. Deus foi usando pessoas. Foi, e pessoas que nós nem imaginávamos quem era, telefone tocava, entendeu? E Deus foi dando assim, como eu falei, advogado, foi dando, não corretor, mas sim contador. Né, pra gente, né? E isso foi fazendo assim, né? Deus é bom por isso. Então, se eu for dizer o lado mais dificultoso, aquele foi só o lado financeiro mesmo. Financeiro, né? Mas o restante, o Senhor supriu, né? E, pastor, e a maior alegria que você teve? Depois que a igreja estava já montada, qual foi a sua maior alegria que você teve ali dentro? Ali? Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Que a alegria sua é a minha alegria. Glória a Deus. Porque eu não sei como se os pastores pensam assim, né? Claro que não vou generalizar. Mas eu acredito que a alegria de um pastor é ver o seu membro feliz. Então, quando a gente viu, né? Quando a gente viu as pessoas dentro da congregação, templo que a gente conseguiu alugar, né? E eu não queria deixar também de esquecer que no meio de tudo isso também teve umas pessoas também fundamental. Foi a Neuza, que é a esposa do irmão Tiago, que hoje mora no Campo do América, filha da dona Francinete. Eu lembro que na época eles moravam, onde nós estamos hoje, em cima e embaixo. Eles disseram que na época fazia até uma academia tipo de judô, eu acho, é Muay Thai. E eles nos chamaram e disseram, pastor, a gente vai morar em cima, a gente vai falar com a proprietária da casa e vocês vão alugar embaixo, né? E o Senhor foi fiel, né, conosco, né? E honrou, né? Ali, honrou, viu? Não posso deixar de esquecer o nome da Neuza e o do Tiago, né? Foram peças fundamentais para nós. Sim. E os irmãos também se abraçou, né? A obra, né? Eu me lembro que o meu irmão Jonas, né? Ele, na época que ele estava lá com vocês, eu vi ele lá quebrando lá o chão com marreta, com picareta. E eu vi aquilo ali bacana, entendeu? Caraca, meus irmãos ali, tudo ali, um ajudando os outros, entendeu? Achei muito bacana aquilo ali. Isso mostra, Jânio, a essência da igreja, né? Do primeiro amor, como é a igreja de Atos dos Apóstolos, que todos tinham tudo em comum. Tinham o mesmo pensamento, né? Então, se eu for aqui citar nomes, eu peço até perdão, você que está nos assistindo, caso eu tenha esquecido o seu nome, mas são muitos nomes.
né? Eu posso ter esquecido o nome de alguns aqui, mas o Senhor não esqueceu, né? Então, realmente era assim, era um pegando, quebrando parede, fazendo massa, pegando cimento, o outro ia no depósito, um levava no carro de mão entulho. Então, Deus ajudou, não só usou o seu irmão, como muitos também para ali estar nos ajudando, aquela quebradeira, né? E nesse lado que no começo difícil, doloroso, mas no fim feliz e alegre, né? Eu me lembro que as irmãs também saíam em casa, fazendo rifa para poder arrecadar dinheiro. Também me lembro também que chegavam pedir alimento, né? Aquele alimento para poder Isso, fazer isso, pinga, essa coisa tudinho, para poder ajudar na obra, né, pastor? Isso, como a gente comentou e falou, né? Então, foram muitas realizações, né? Muito trabalho com conquistas, né? Realizadas, né? E eu louvo a Deus por isso, que Deus usou pessoas que a gente nem imaginava, mas foram até a nós e nos abençoaram. Deus converteu pessoas também para estar conosco. E a videira está aí, de pé, né? E pastor, e a videira está com quantos anos? Nós nascemos, não sei se eu uso a palavra nascer ou gerar, né? Mas nós nascemos em 2012. 2012. Que Nós fizemos 14 anos agora em fevereiro. 14 anos. 14 anos de MCCVV. Pastor, me explica aí o que significa MCCVV? Ministério Comunidade Cristã Videira Verdadeira. Por que ministério? Porque vem de ministro. Nós somos o ministro da casa do Senhor. Comunidade, porque nós moramos numa comunidade nobre, né? Comunidade bela que o Senhor nos deu, né? Por isso, ministério Comunidade Cristã. Cristã porque somos crentes evangélicos, somos cristãos no Senhor. Lembrando que somos cristãos, não somos judeus, somos cristãos, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, essa diferença entre cristão e judeu. Então, ministério de ministro, né? Cristão porque somos crentes, comunidade porque moramos na comunidade, e videira verdadeira porque Cristo é a videira, né? E nós somos os frutos que estão nesse ramo que é o Senhor, né? Sim. Pastor, e me diga aqui, qual é a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho da lei? Porque muitas igrejas hoje em dia ainda vivem, né, o evangelho da lei. Da né? lei. Isso. É algo que eu amo ensinar. Uma das coisas que o Senhor ele me deu sobre falar de talento comigo, né? É falar sobre presente. Um dos presentes que o Senhor me deu foi o dom do ensino. É muito bom ensinar. É muito bom você chegar para uma pessoa, rasgar a mente, abrir o coração e essa pessoa entender. Claro que eu sei que é o Espírito Santo que faz isso na pessoa, né? Dá esse entendimento. Então a pergunta, qual é a diferença do evangelho Isso. da lei com o evangelho da graça. graça? Né? Lá na videira eu sempre tento mostrar o evangelho da graça em Cristo. Por quê? Porque a lei foi dada para Moisés. A graça veio através de Cristo. Então qual é a diferença, né? Eu sempre digo isso, eu acho que quem vai me ouvir agora, acho não, tenho certeza, quem vai me ouvir e já assistir também, né? Pode, no momento, ter um impacto mental. Mas com calma, vai entender o que eu vou falar aqui agora, em poucas palavras, né? Tentar resumir para poder entender melhor a diferença entre o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. Justamente a lei e a graça. Jesus disse que eu não posso pegar a reminha do velho e colocar vou trazer para o dia de hoje, parafrasear, em pano novo. Não tem como pegar um vinho novo e colocar no odre velho. Eu não posso fazer uma mistura. Ou seja, ou eu sou judeu, seguidor da antiga aliança, ou eu sou da graça, seguidor de Cristo, ou seja, eu sou cristão. Então, quando eu digo que eu sou cristão, porque eu sigo a Jesus. Então, o que é seguir o evangelho da lei? É viver os rudimentos de tudo aquilo que a antiga aliança ela mostrou para Israel, para o povo de Deus que era do Antigo Testamento. Então, se a gente for ver, eles tiveram 613 leis, preceitos, fora rudimentos, fora criação, fora os textos orais. Então, era muita doutrina, rudimento, que o povo de Israel leva até hoje. E, às vezes, Jânio, eu fico sem entender. Mas eu pego livros que diz assim, que nós somos judaicos cristãos. Eu não entendo essa mistura de judaico-cristão. Porque o povo judeu, ele nem crê em Jesus. O Jesus que a gente acredita que veio, morreu e ressuscitou e vai voltar, o judeu não crê nisso. Então eu vejo hoje muitas igrejas evangélicas vivendo mais a antiga aliança, que vamos chamar de evangelho da lei, o Antigo Testamento, né? Da época de Moisés. Da época de Moisés. Quando eu digo o evangelho da lei, da época de Moisés, segue a lei de
de Moisés. Tipo um exemplo, bem rapidinho aqui, né? Se a gente for ver Lucas 2, a gente apresenta criança no altar, não é isso? Na igreja evangélica a gente apresenta o altar, né? A criança ali para o sacerdote. Mas se a gente for ver, não era só apresentar a criança. Lá a mulher tinha que se purificar, as pessoas tinham que levar oferta para os sacerdotes. E a gente não faz isso, por que só apresenta? Então, se eu vou fazer uma coisa, tem que fazer toda. E Tiago diz isso: se eu não faço algo da lei, e erro em um, sou culpado de todos. Então, assim, a diferença entre lei e graça é essa. Um seguir Moisés, é o que eu vejo hoje mais segmentos evangélicos fazendo isso, de que seguir a graça de Deus, seguir a Cristo e seguir a Jesus. Ou nós somos judeus, ou somos cristãos. Então, eu sempre tento trazer isso para a igreja, nós somos cristãos. A gente sempre tenta não trabalhar com misticismo, não tenta trabalhar com a mentira, porque não é descartando a antiga aliança. Mas a antiga aliança ela é apenas sombra. Ela apenas apresentou o Messias, apresentou Jesus. E o novo, tudo aquilo que a antiga aliança falou, se cumpriu na nova aliança. Ou seja, aquilo que foi falado na antiga, então quando a gente lê a Bíblia, ou lê algum texto, alguma carta, algum livro histórico, o que for, nós temos que entender primeiro quem escreveu e para quem foi escrito, né? E que época. Isso ainda serve para os nossos dias de hoje ainda. Ou a gente segue o judaísmo, que é toda a antiga aliança, ou a gente segue a graça, que é o Novo Testamento, que é Jesus. Você vê que Jesus cumpriu toda a antiga aliança. Mas quando ele falou assim, ó, Eli, lama sabachthani, ele já estava tudo consumado, então ali começa um novo pacto com o Senhor. O problema é que as pessoas não querem ler as cartas de Paulo, né? Não querem ler Hebreus, não querem ler Gálatas, não querem ler Timóteo, não querem ler os livros que Paulo escreveu, as cartas. Não querem. Eu acho que a maioria hoje em dia quer escutar só coisas boas, né? Tipo assim. É aquela questão hoje as mensagens, quando você vai para os cultos hoje, você só vê palavras motivacionais, né? Os coaches da vida, né? Palavras de frase de efeito, palavras que vai até te emocionar na hora, vai até te acalmar. Porque vai dar aquele impacto. Só vai estar te acalmando, só vai estar trabalhando os teus sintomas, mas não vai estar trabalhando a tua causa. Sim. Então, quando ele trabalha a causa da pessoa, a raiz, mesmo que seja desconforto para nós, mas é cura para a nossa vida. Então, a mensagem hoje, eu sempre digo lá na igreja, vou dizer aqui algo muito sério e importante. Né? Ou seja, hoje eu não piso mais meu pé em qualquer igreja evangélica hoje. Porque hoje, para mim, só tem o nome de evangélico, mas não piso por quê? Porque vive muito a antiga aliança. As mensagens só são do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento só é princípios, valores. Mas a doutrina para nós é a graça de Deus, é o Novo Testamento, porque estão fora da Bíblia. É um texto que diz lá em Gálatas, capítulo 2, os ouvintes e os assistentes que nos estão assistindo agora, né? Vamos brincar um pouquinho do português, né? Vamos lá. Vai ler lá em Gálatas 2,17, que Paulo diz assim, ó, tudo que eu desconstruir, eu não vou mais construir, porque se eu construir, eu estou sendo transgressor. E Paulo era o quê? Paulo era judeu, era fariseu, da tribo de Benjamim, sabia todos os preceitos ali da lei da Torá, toda a lei oral, entendeu? Era fariseu também, era do Sinédrio, mas ele desconstruiu tudo aquilo que ele aprendeu. Ele disse, eu não vivo mais isso. Cristo vive em mim. Então, o que é que quer dizer com esse versículo, esse texto? Pois se eu desconstruir tudo e construir tudo aqui de novo, ou seja, a antiga aliança, e descartar a nova, eu estou sendo transgressor, estou sendo pecador. E Paulo era Saulo, né? Isso, as pessoas, elas diferenciam isso, né? Só para o pessoal entender em casa, entendeu? As pessoas diferenciam isso, que, na verdade, Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Porque um era cidadão romano e o outro era um cidadão, né, judeu, né? E ele que perseguia, né? A igreja. Perseguia, né? Ele pegava a carta dos sacerdotes da época, viu? Que é os pastores no dia de hoje, né? Pegava as cartas, entrava nas casas, pegava as mulheres pelos cabelos, puxava, entendeu? Junto com as suas cavalarias, pegava criança, matava, em defesa dos pais. Paulo era realmente aquele homem, como diz lá em Provérbio, perverso, homem mau. E pastor, e muitos dizem que Deus cegou ele estava em cima de um cavalo e caiu, né?
Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho aí sobre isso, entendeu? Se é realmente em cima do cavalo ou se foi ele andando. Na verdade, o texto não fala que foi em cima do cavalo. Uhum. Né? Eu não sei de onde é que os pregadores tiram isso. Eu não sei porque assistem os filmes romanos. Na época tinha os guardas, que é as cavalarias, né? Eu acho que tira daí. Mas, na verdade, o texto lá não fala isso. Diz que ele caiu por terra. Capítulo 9 de Atos fala isso. Só lê o texto, né? Diz que caiu por terra. Mas não fala se foi em cima de um cavalo. E quando a gente assiste esses filmes, ele tá em cima de um cavalo, né? Mas eu acredito que é para enriquecer mais o enredo do filme. Do filme. Mas na Bíblia mesmo, no texto, não diz que foi em cima de um cavalo. Diz que ele caiu por terra. Ele fica cego literalmente, né? Vai para a casa de Ananias, lá o Senhor leva o profeta e ele lá é curado, né? Da sua cegueira. E na hora que Jesus fala com o profeta para ir lá, como é que não ficou o coração do profeta? Poder rir, pastor. Eu não vou não. Ele disse logo, eu não vou. Não. É ele que mata aí os teus ungidos, os teus servos, os teus seguidores. Eu vou nada. Os crentes também naquela tinha meio de Paulo. Paulo era o terror, como diz, o terror mesmo ali do judaísmo mesmo. Não ia. Eu acho que também nem eu ia também. Mas aí, né, na permissão de Deus, na direção de Deus ele foi. Né? Até porque quando Paulo ele realmente tem esse encontro com o Senhor, muitos não acreditavam, né? Não acreditaram. Com o tempo, com o testemunho dele, com a vida dele, realmente viram que Paulo realmente teve aquele encontro com o Senhor mesmo. Porque Paulo estava preso pelo véu do judaísmo, o véu da religião. Eu sempre digo isso para as pessoas. A religião, Júnior, ela mata. Mas Cristo, ele faz nos dar vida, né? Uma novidade de vida. Então, quando nós estávamos falando sobre a lei e a graça, Ali é graça. quando você pega a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre isso. E sobre eles ainda está o véu de Moisés ainda, e tem cegado eles. E quando ele se converte ao Senhor, esse véu é retirado, é rasgado, é retirado. Então, por isso que eu digo, tem muita igreja evangélica hoje, não vou citar aqui não, por questão de respeito e ética, mas que estão vivendo um mundo ainda do judaísmo, da lei de Moisés ainda. Pode ver, você pega, abre o YouTube, tira um exemplo, abre no YouTube. Quando você vê os pregadores, você só vê mensagem do Antigo. Testamento. Por isso que o povo parece que o povo é meio louco, meio doido, meio perturbado, né? Porque quando você trabalha aquilo, o povo se torna aquilo, né? Tipo uma pessoa má, perversa, irada, que quando alguém cai não sabe perdoar, não sabe conversar, entendeu? Como Jesus, ele veio para cumpriu, rasgar e nós ter acesso e liberdade a isso, né? Pois é. E, pastor, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Se a lei Moisés ela fosse aplicada nos dias de hoje, né, eu queria que o senhor me respondesse. Será que daria certo? Quer que eu responda mesmo? Fica à É vontade. só você olhar para o mundo aí, você vê que não dá. Você vê que não dá, você vê que não dá. É só você observar. Porque a lei de Moisés, como eu falei, ela foi dada para um povo. E que povo foi esse? Vou repetir. Povo judeu. Lá tem princípios que a gente pode pegar para nossa vida pessoal, familiar, e tudo, mas como doutrina, não. Então, se a gente pegar as coisas da lei de Moisés e querer aplicar para o dia de hoje, eu acredito que a sociedade, a população, ela vai ser pior do que está agora. É mesmo, pastor. É porque Paulo disse que ela já caducou, a lei já caducou. Ela não está mais em vigor mais. Como eu falei, o povo não lê mais Hebreus, o povo não lê Gálatas, o povo não lê Timóteo, Filemão, Filipenses, Colossenses, Efésios, Romanos. O povo tem que ler isso aí. O povo está muito preso a Gênesis até Malaquias. Aí esquece de ler esse detalhe. E quando você lê as cartas de Paulo, e ali Tiago, Pedro, você vai ver que eles trabalham muito o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa ética, a nossa conduta, né, o nosso caráter, a nossa maneira de viver. Então a lei de Moisés é uma lei tão rigorosa que nem mesmo eles conseguiam suportar e levar e viver aquilo. Não conseguiu. Então, o dia de hoje, se tivesse, e o pior que ainda tem, né? Tem muita Tem. igreja que ainda vive algumas coisas, não vive todas, mas vive algumas coisas ainda. E é só você olhar o comportamento, olha para o comportamento. Não é a igreja que vive a lei de Moisés, olha o comportamento. Você vai dizer, rapaz, bem que o pastor Eduardo falou. A gente vê pelo comportamento, a ética, a conduta. Faz aquela loucura, né? Por isso que eu não boto mais meus pés. Algumas congregações evangélicas eu não boto mais porque falta palavra, falta doutrina, falta ensino, falta realmente Cristo estar ali naquele lugar mesmo. E hoje em dia tem muitas igrejas que estão muito cultizadas, né, pastor? Como a gente estava conversando no começo, né? Que prega muito assim, prosperidade, essas coisas, tudo, entendeu? Eles pregam o que a pessoa quer escutar, realmente. Porque se realmente você for pregar o evangélico
verdadeiro, poucos ficaram, né, pastor? Na verdade, hoje as mensagens hoje é mais pregado o que a gente quer ouvir do que precisa ouvir. Quer ver um exemplo? Eu estou citando aqui, Jânio, muitos textos da Bíblia para não fugir do... Fugir do contexto. porque tem a ver com as suas perguntas, né? Aqui para mim, né? Então, essa pergunta tem a ver com o livro de Apocalipse. E isso é bom, pastor, porque cada pergunta que eu faço para você, você vem com um versículo da Bíblia, para poder explicar melhor para as pessoas em casa, entendeu? Que vão assistir. Pronto, essa pergunta que você fez, né? Como é que eu vejo hoje? Claro que eu não vou botar como regra, mas tem exceções. Mas hoje, nas igrejas hoje, o que é mais pregado mais é prosperidade. O evangelho terreno. Não que eu sou contra aqui você ter um carro, você ter uma conta bancária. Claro, se eu puder ter um carro, casa, conta bancária, dinheiro. Amém. Amém. Até que se eu for olhar para Abraão, se eu for olhar os reis, eram pessoas ricas, milionárias, né? Ou até bilionárias. Mas o que me chama a atenção é que elas não tiravam o temor de Deus na vida delas. Eram pessoas ricas materialmente, mas ricas também em Deus também, entendeu? Então hoje eu já vejo a igreja hoje, atual, como a última igreja do Apocalipse. A igreja de Laodiceia. São evangélicos, estão dentro de um templo, até, não vou usar a palavra louvar, até cantam ali, entendeu? Choram, se emocionam, porque estão usando a Bíblia, mas Jesus está longe. Ele estava batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Às vezes a gente, como vai para a rua evangelizar na rua, a gente pega muito esse texto e usa para quem não é crente, né? O modo de falar aqui, que não é crente. Jesus está na porta e bate. Mas, na verdade, esse texto foi falado para a igreja naquela época, quem seguia Jesus. Jesus estava fora. Aí, se você for olhar o contexto daquela igreja, era uma igreja rica, bastada, tinha tudo, faltava nada. Mas Jesus estava fora. Batendo na porta e chamando novamente eles para cear. Então, tem muita congregação hoje que Jesus não está mais dentro, está fora. E eu posso mostrar pontos sobre pontos, sabe? E mostrar mesmo como é que eu consegui identificar como é que eu consegui estar fora daquela congregação. Primeiro é pela doutrina. A lei de Moisés. Quando Moisés está, Jesus não está. Ou é Moisés ou é Jesus. Eu estou por Jesus, né? Eu estou também por Jesus. Moisés já fez a parte dele já. Agora nós temos que fazer a nossa. Estamos na graça. Naqueles rudimentos lá, não é para nós não. Nós somos livres. Segundo a Deus por liberdade hoje, liberdade. Por isso que nosso Jesus Cristo veio à terra, né? E o véu foi rasgado, né? O véu, né? Todos os nossos pecados foi levado. Era a cruz do Calvário. Né? E fomos batizados com ele na sua morte, né? Isso é o que é importante. Só que as pessoas querem viver Jeremias, Isaías, Malaquias, Joel, Amós. O povo quer viver Crônicas, Reis, Gênesis. O povo quer ver esse, Levítico. Você tá vendo? É só coisa da antiga aliança. Eu, quando o pastor está pregando, o pastor diz assim, acho interessante quando o pastor fala assim, eu não vou lhe abençoar, porque você já é abençoado, né? Porque assim, quando o pastor fala ali você está pregando, o pastor fala assim, eu não vou lhe abençoar. Quem é visitante vai... O impacto aí na mente, na cabeça. Aí, não, calma aí, né, pastor? Porque nós somos abençoados. Pronto, por isso que é importante nós ter esse discernimento do que é a antiga aliança e nova aliança. Nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. O que é que dizia a antiga aliança? Deus te abençoe. Pode ver o texto lá, Deus te abençoe. Mas na nova, o que é que o texto diz? Que nós já somos abençoados. Então, eu não vou pedir para Deus me abençoar, nós já somos abençoados. Glória a Deus, né, pastor? Pastor, e agora a gente vai chegar aqui num assunto. Que eu queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas em casa, entendeu? Eu falar sobre. Explicar para as pessoas o que é dízimo e oferta. E se são obrigatórios, entendeu? Porque tem muitas igrejas que falam que o dízimo tem que. Né, é obrigatório. Se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Aí eu queria que o pastor explicasse um pouquinho sobre isso, sobre dízimo e oferta, entendeu? Se é bíblico, eu queria que você explicasse. Pronto, né? Oferta e dízimo, né? Isso. Alguns dizem que é a mesma coisa, mas não é. Certo? Vamos lá. Como é que funcionava o dízimo na antiga aliança? A lei do nosso colega amigo Moisés, irmão, né? né? Irmão em Cristo, né?
Moisés. Como é que funcionava o dízimo na antiga aliança? Para que servia o dízimo? Para abençoar quem? Os forasteiros, que não eram judeus, certo? Os forasteiros. Abençoar quem? Os órfãos. Por quê? Porque os seus pais iam para as guerras, às vezes perdiam pai e mãe e ficavam órfãos. Então tinha que alguém cuidar daquela criança e sustentar ela, né, na questão da alimentação. Então era para quem? Para os órfãos, e outro para as viúvas e para os forasteiros. As viúvas também tem a ver com a criança. Quando perdia só o marido, ficava a mãe e o filho, né? E eles recebiam alguma parte de herança do dízimo. E também o dízimo servia para a tribo de Levi, porque eram 12 tribos de Israel. E a única tribo que não ia para a guerra era a tribo de Levi. Era a única tribo que não mexia com sangue, que não matava ninguém. Não matava. Então eles eram abençoados, né, com os dízimos que entravam e as ofertas também que entravam ali no templo, né, no santuário do Senhor. Então o dízimo na antiga aliança servia para esses 4 tipos de situação. E nessa época, pastor, o dízimo era em quê? Era em dinheiro, espécie? Tem muito pregador, tem muito teórico que fala que na época não existia moeda, mas existia. Só que na maioria da parte o dízimo realmente era pela agricultura. É porque se você pegar o texto lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz o quê? Que ele abria as janelas do céu, né? Roubará o homem a Deus, né? E quem te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Só que as pessoas esquecem de ler todo o capítulo 2 e o primeiro. Só leem só o capítulo 3 e o versículo 10. Porque quem estava roubando o povo era os sacerdotes da época. Por isso que quando você for ler a Bíblia, vocês estão nos assistindo, leiam todos os capítulos, todos os versículos, leia quem foi o autor, para quem escreveu. Então, quando você vê o livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, o texto já diz logo. Sentença que vê a nação de Israel. Capítulo 2 já está condenando as situações e o comportamento dos sacerdotes. Então, quem estava roubando o povo? Toda a nação. E outros pastores só dizem que rouba os membros, né? Não, era o sacerdote e a nação que estava roubando a Deus. Então, diz quando ele levava essa situação de abençoar viúva, órfão, não é isso? Os estrangeiros e a tribo de Levi. Tá certo? Então, essa história de dizer que se eu não der o dízimo, eu sou amaldiçoado, né? Devorador vai devorar tudo. Vai devorar tudo que você tem. Meu irmão, eu tenho uma geladeira de 15 anos lá em casa. Tá enferrujado. A bicha para. É o devorador? Não, tem que comprar uma nova, né? É verdade. Não é devorador. Então, existia moeda? Existia. Existia dinheiro na época, existia também. Só que era mais pela parte da agricultura. Por isso que era levado animais, era levado algum tipo de alimentação naquela época. Plantação. Tipo plantação. Milho. Coinho, como diz lá em Mateus 24, né? Jesus fala sobre isso aí. E hoje em dia, não. Hoje em dia, mais realmente é o cedro, né? É a moeda, né? Que os tempos mudam, a cultura vai mudando, vai passando, né? Mas na época existiam os dois. Era tanto moeda como questão da agricultura. E nos dias de hoje, pastor? São feitos? Mas você está perguntando se é certo ou é errado, é isso? Não, se é obrigatório, né? Se é obrigatório. Eu não acho dar o dízimo ser obrigatório. Como eu falei, porque o dízimo era uma aliança que Deus fez com Israel. Repito, por isso que Deus fala em Malaquias, se você não der, eu vou fechar a janela da onde? Do céu. E que janela era essa? Era a chuva. Como eu falei, que o povo via muito pelo campo, pela agricultura. Então, se não desse a primeira plantação, né, a semente, do que eles colhiam, Deus fechava os céus. O que é fechar os céus ali? Era não derramar chuva sobre a nação, sobre o campo daquele povo. Hoje não, hoje você dá mais em dinheiro, né, dá em céu, dá em moeda. Então, não vejo mais como uma obrigatoriedade você dar o dízimo. Até porque eu digo lá na igreja, se você der o dízimo aqui na igreja, uma oferta, como é chamado, ou contribuição, se você der por tristeza, né, se você der em troca, má vontade, por barganha, não, eu vou dar 100 para me ganhar 1.000. Isso é mentira, isso aí não existe. É porque tem muita gente que fala, se você doar 1.000, você ganha 2.000. Isso é mentira. Tem que trabalhar para ganhar 2.000. Tem que trabalhar para ganhar 2.000, porque quer dizer que eu vou botar 100 e vou ganhar 2.000. O pastor Eduardo ele é incrédulo, ele não tem fé. Não estou falando nem questão de incredulidade e nem de fé, não é de razão mesmo, é de lógica. Eu me lembro que uma vez, uma jovem,
Ela ligou para mim e falou assim, pastor, que você orasse por mim, que eu vou fazer uma prova de uma faculdade. Ela não tinha estudado na época, não estudou nada, nada, fez cursinho, nada, né? E ela pediu para mim orar para ela passar naquele cursinho. Agora eu pergunto, aquele que passou 6 meses atrás, estou botando na base, 6 meses, uma vez estuda até mais, né? Foi cursinho, pagou cursinho, estudou. Quem que é merecedor? Quem estudou ou quem não estudou? Agora, só porque é crente, está na igreja, é merecedor, né? Entendeu? Tem que fazer o Tem esforço. que fazer esforço, com certeza. Então, assim, a pergunta é obrigatório? Sim. Não, não é obrigatório, porque nós estamos na graça do Senhor. É algo que o Senhor nos libertou também disso aí. Porque o pessoal fala, aquele irmão que deu o dízimo, ele é abençoado. E o que não deu o dízimo, Não é abençoado, Não é abençoado. é amaldiçoado. É né? amaldiçoado. É porque fica em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele ainda está na lei de Moisés. É. E o apóstolo Paulo diz o quê? Se a gente der com alegria, desde o coração. coração. Não é por constrangimento. Então, muitas pessoas hoje dão o dízimo por medo de ser amaldiçoado. Alguns dão por barganha, que é a troca, né, de favor com Deus. Deus não é caixa econômica, nem Bradesco, nem Santander. Muitos fazem por isso aí. Mas não, lá na igreja eu digo isso para os irmãos. Você é testemunha lá. Dê com alegria. Dê com amor. Não dê com tristeza ou por barganha, que Deus não vai receber isso aí de você. Deus não recebe. Aí quando conhece a verdade, aí fica tudo constrangido. Querem sair da igreja, do templo, aí vão ser um desigrejado, porque faltou o verdadeiro ensino daquele pastor local, Eu sei. aquela igreja. E hoje em dia, eu tenho alguns pacientes meus que diz que não ajuda na igreja, não dá o dízimo, essas coisas assim, por conta de não saber para onde vai o dinheiro. E sempre quando eles verem, e como o pastor falou, né? Se o pastor da igreja, ele está, como é que se diz? Prosperando, né? A igreja também tem que prosperar né? também. Se o pastor prospera e a igreja não prospera, Porque vamos supor, você é meu pastor, você vai para dízimo, por que é que eu não vou também? Você não está dizendo que se eu der, eu vou ser abençoado? Então eu quero ir também para dízimo também. Entendeu? Então eu tenho essa visão de prosperidade. Se o meu pastor é próspero, automaticamente eu tenho que ser próspero também, porque ele está me ensinando primeiro a dizimar. E está confirmando que se eu der, eu vou ser o quê? Abençoado. E diz que a janela vai ser aberta e vou ganhar uma bênção tal. Não tem tamanho. Então eu vou ter que cobrar de Deus depois, então. Então só porque só o pastor prospera e o membro não prospera. Então tem alguma coisa errada. Eu tenho essa visão. Se o pastor prospera, o membro também tem que prosperar junto também. Então, eu não vejo o dízimo como algo obrigatório. Vejo algo como gratidão. Exemplo. Eu vou pegar algo lá da antiga aliança. Certo. Abraão. Não tinha nem a lei de Moisés ainda. Abraão, quando ele foi para a guerra e ganhou o despojo lá do rei, ele deu 10%. E a lei nem existia ainda. Ele deu porque Deus pediu, ele deu por obrigação, ele deu por amor. Ele foi voluntário. Então, se você que quer contribuir na obra, contribua, como diz o apóstolo Paulo, segundo o seu coração lhe propôs. Não é obrigado a dar 10, 20, 30%, não. E esse negócio de dizer que você vai ficar debaixo de maldição, isso é mentira. E dizer que ali o devorador vai devorar, mentira, ele é um gafanhoto. Existia 4 tipos de gafanhoto na época. Um dos nomes do gafanhoto era devorador. É o que comia a plantação do povo, porque eles não queriam ofertar ao Senhor, porque a aliança já era com Israel, do dízimo, era com eles. Deus fez aliança com eles. Ó, vocês querem ser prósperos, então vocês vão ter que me dar também. Então a aliança era com eles. Por isso que eu sempre digo aquela passagem lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós já somos o quê? Abençoado com toda sorte de bênção. Se eu já sou abençoado com toda sorte de bênção, por que é que eu tenho que dar meu dízimo, oferta e tudo para me ser abençoado? Se o texto já diz no tempo presente que eu já sou abençoado. Agora eu dou com gratidão a ele. Porque eu sei que a igreja onde eu me congrego é alugada. Preciso de um aluguel, de uma água, de uma luz, comprar algum utensílio. Entendeu? E também tem o material da igreja, que é tipo manutenção de som, manutenção de microfone, material de limpeza. É o que eu chamo de utensílios, né? Utensílios, né? Tem a ver com tudo isso que você tá falando. Né? Uma coisa que eu acho interessante também do senhor é que quando chega no final do mês, o pastor coloca lá, né? Cronológico também, Fonelógrafo. né? O que entrou, o que foi gasto, o
que foi comprado, né? E dá, tipo, isso A dá prestação de contas, né? prestação de contas, exatamente, a prestação de contas, isso é muito bacana. Já imaginou todas as igrejas fizessem isso? Aí o povo ia dar com amor, viu? Porque assim, se eu estou dando algo para a igreja financeira, eu tenho que saber para onde aquele recurso está indo. Até porque você que é pastor e está me assistindo agora, né? Uhum. E você que não é, você vai aprender agora. Existe estatuto da igreja. A igreja tem estatuto, tem credo, tem suas regras. E o membro tem seu direito e seus deveres. E qual é um dos deveres do membro que ele tem pelo estatuto? É chamar o pastor da igreja, ou chegar na secretaria, chamar os fiscais, entendeu? O secretário, e pedir o livro, caixa, e ver o que entrou, o que saiu, tudo ali para ele estar por dentro. Isso é um dos deveres que o membro tem na igreja, porque o povo não vai. Qual que é que o povo não vai? Porque eles ficam amedrontando o povo. Porque eu peguei o dinheiro, né? Não é obrigado você saber se eu estou pegando esse dinheiro, Deus sabe onde é que está indo, não. Se eu estou sabendo que aquele líder está pegando o dinheiro e está usando para as coisas que não é útil, O benefício próprio, eu né? estou sendo cúmplice. Eu estou dando para Deus, não. Você está dando para o homem e está sendo cúmplice do erro daquela pessoa, daquela igreja lá. Que a vez nos ensinaram isso, né? Eu sei que está algo errado, eu estou dando, meu dízimo, minha oferta. Aí vem a teologia do medo, né? Nossa, se não der, é amaldiçoado. Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Ele vai fazer o que quiser com o dízimo, pois está errado. É porque tem muita gente que diz, minha parte eu já fiz. Ou ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Está errado, não. Você está sendo cúmplice do que ele está fazendo. Tá fazendo. Cúmplice. O conselho que eu dou, não dê. Dê para quem está precisando. Uma família necessitada, um filho que está no hospital, compra um remédio, um gás lá para sua casa. Quantas pessoas? Eu digo isso aqui, quem está me assistindo e quem me conhece sabe disso. Pessoa chega para mim e fala assim, Pastor Eduardo, eu estou com o aluguel atrasado, está faltando gás, mas eu estou com o dízimo, compra o gás, paga o aluguel, paga a sua energia. Não, mas a congregação, se a igreja é dele, quem cuida é ele. Eu tenho que ter essa convicção que quem cuida é ele. Ele vai enviar pessoas que eu nem conheço para abençoar a igreja. Né? Eu me lembro que quando chega na hora da oferta ali do dízimo, o pastor mesmo fala, né, que se você está devendo alguma conta em casa, ou tem uma prestação, ou o gás acabou, a luz está vencida, tem que pagar, pague a sua luz. E se você não tiver o dinheiro, chegue para a gente, fale, que a gente faz um mover na igreja aqui e lhe abençoa. Isso que eu acho muito interessante, muito bacana isso, entendeu? Que é um irmão ajudando o outro. Hoje em dia você vê um irmão querendo, rebaixar mais o irmão ainda, entendeu? Isso é bacana demais na igreja. Eu posso te contar um dos sonhos. Pode. Que eu tenho dentro da videira, né? Uhum. Eu oro muito ao Senhor, né? E eu já falei isso muitas vezes para Deus. Eu falei isso muito em oculto, eu acho que vou falar agora aqui em aberto, sabe? Mas eu vou falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma vez eu falei para Deus, não uma vez, mas muitas vezes lá no meu trabalho, né? Disse para o Senhor, Senhor, o meu sonho é que a videira tivesse o tempo próprio. Porque eu não ia pedir dízimo, oferta, eu não ia pedir voto, não ia fazer bazar, fazer bingo. Quem trabalha com isso na igreja, né? Uhum. Para arrecadar algo, para comprar ou abençoar alguma coisa, né? Na congregação. Eu não ia pedir. Eu podia até pedir no sentido assim, pagar energia, que é normal, né? Uhum. Pagar IPTU da localidade, pagar água, que isso é normal. E a manutenção e a manutenção do som de coisa da congregação. Uhum. Porque um dos meus projetos é tipo fazer passeio com a igreja, mas não cobrar. Porque eu vejo assim, sabe, Jânio? Se na igreja, vamos supor que eu estou em igreja de 5 mil membros, certo? Lá tem empresário, lá tem advogado, lá tem assistência social, tem pessoa de recursos bom, financeiro bom. Né? Eu sei que os dízimos que eles dão lá, as ofertas, é um valor muito bom e alto, pelo que eles ganham. Então, se que dali está entrando, para que é que eu vou fazer, modo de falar, show e cobrar para entrar? Para que eu vou fazer retiro e vou cobrar aquela pessoa? Porque se eu estou pedindo e estou dizendo que aquele dinheiro, para onde é? Para a casa do Senhor. Então, se é do Senhor, então eu vou usar com o povo de quem? Do Senhor. Senhor. E por que eu fico pedindo? Então, eu não sou a favor disso aí. A gente, quando faz passeio, alguma coisa, a gente pede porque nós somos alugados. As condições financeiras não é aquilo que é para ser. Mas eu peço muito ao Senhor que se nós tivéssemos um canto próprio, né, esse nome dízimo nem existia na nossa congregação. E existisse a palavra oferta só. Porque a oferta sim, porque a gente tem, como eu falei, pagar água, luz, IPTU, caixa de lixo, né, comprar água para as crianças beber, copo descartável e outras coisas mais. Mas fazer o que eles fazem hoje com o povo, não faria.
Faria. Eu faria. Aí você tem uma igreja que tem 5, 15, 10 mil membros, ainda faz evento, ainda cobra, eu acho errado isso aí, porque ele sabe os valores que ele entra ali dentro, ele sabe. Com Então você certeza. tem que abençoar o povo de Deus ali. E assim, quando você vai ver um show desse, tem um valor X, que é bem perto do. Aí sala VIP, né? Aí sala VIP, né? Vamos logo ser aberto o lugar em sala VIP, né? Aí depois vem outro valor, depois vem mais outro valor, aí lá no começo da entrada da portaria é outro valor. Eu posso brincar um pouquinho? Pode, É igual né? quando eu vou pro jogo do Fortaleza, né? Tem o setor sul, tem a superior, a norte, a central, né? Tem o setor que você fica. Então, quanto mais perto, mais caro é. E é assim que estão fazendo com os eventos evangélicos hoje. Quanto mais perto você está do personagem lá cristão, né? O cantor, que eu vou chamar de cantor, mais caro é a cortesia, é o ingresso. Isso eu acho muito errado. Por isso que eu brinquei, a sala VIP, né? Sala VIP, né? Para poder estar na sala VIP tem que ter mais do que os outros, para poder estar mais perto ainda, né? Então ele está igual no estádio, no campo de futebol. E pastor, eu queria que o senhor, agora para a gente estar aqui encerrando já o nosso podcast, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para a pessoa em casa, ou se puder falar um versículo da Bíblia, e então, um pequeno resumozinho para as pessoas em casa. Primeiro eu queria agradecer. Coisa boa. Quero agradecer primeiro a Deus, primeiramente a Ele, né? Primeiramente a Ele. E você por ter feito esse convite, de estar aqui hoje. E quando eu vim para cá, eu falei com Deus, né? E antes de a gente começar também, a gente orou, né? E pediu que esse podcast chegue em pessoas que a gente menos imagine. Tenha o maior conteúdo de like, que as pessoas se inscrevam no canal. E eu creio que vai sentar pessoas aqui melhores do que eu ainda. Eu creio nisso, eu acredito. E é muito bom você estar perto de pessoas melhores do que você, porque você cresce e você, e você aprende, né? Com eles, né? Com elas, dependendo da pessoa. Estou aprendendo aqui com o senhor. Né? Amém, viu? Só espero que as pessoas não fiquem aí loucos e me chamem de herege, né? Eu estou trazendo que a Bíblia nos ensina e traz, fazer essa diferenciação entre as duas alianças. Mas se quiserem conversar com o pastor Eduardo, acredito que depois o nosso amigo João está lá no telefone, você que é de outro estado, pode falar no zap que a gente vai explicando, né, o que é graça, o que é lei, tudo isso aí que foi falado aqui em poucas palavras no podcast. Então, agradecer a Deus, a você, por essa oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, pastor. E creio que essa porta vai abrir isso para mim também. Com certeza. Espero estar onde eu e a minha esposa aqui testemunhando. Não, vai ter o segundo episódio, viu? Você e sua esposa aqui, a viu? experiência de vida da gente, né? Tem o segundo episódio. E o versículo que eu quero trazer é Romanos 8, 18. É um versículo que eu nunca esqueço, né? Por quê? Porque serve para o dia de hoje. O que é que diz lá o texto, Paulo fala? Que o tempo que a gente vive hoje, né, essa corre-corre, essa correria, lutas, problemas, batalha, se a gente for aqui abranger muita coisa no saco só para você levar. Então Paulo diz assim, ó, estou bem certo que nesse tempo presente, tudo que nós passamos nem se compara com a glória que vai ser revelada para nós naquele dia. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, eu não sei quais são as suas lutas, seus problemas, sua dificuldade que você está enfrentando, pode ser no casamento, pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser algum tipo de enfermidade, doença, não sei, Deus sabe. Mas eu queria que você gravasse Romanos 8, 18. Assim como Paulo tinha convicção do que ele estava passando, e trago por dia de hoje, que estou bem certo, de tudo aquilo que eu e você estamos passando nesse comparo, com aquilo que vai ser revelado na sua glória. Então, eu acredito que tudo aquilo, João, que está escrito em Apocalipse, tudo aquilo que João viu, os profetas viram, ali é só algo pequeno do que o Senhor revelou para eles. Porque tem muita coisa que vai ser revelada para nós lá na glória. Então, eu acredito que tudo aquilo que foi pregado sobre a glória eterna, sobre a eternidade, não foi revelado para nós ainda, vai ser revelado para nós ainda. Então, todo esse sofrimento, toda essa luta, é só para dizer que dessa escada a gente vai subir. A gente vai colocar lá os nossos pés lá. E vai dizer, estou bem certo de tudo aquilo que eu passei. Hoje está sendo desvendado, né? Está sendo revelado para nós a promessa que o Senhor nos prometeu. E eu queria até dizer algo para os irmãos que estão nos assistindo, né? Pode ser um católico, um evangélico, um espírita, não importa o credo, né? Que a pessoa ela professa. Só avisar que a gente tem os nossos cultos,
certo? Pode aqui programar aqui, né? Pode. Dia de quarta-feira, que começa às 19h30, vai até às 21 horas, e aos domingos começa às 18h30, vai até às 20 horas. Rua Moceu Teu Souto, número 13, se coloca na nossa comunidade aqui do São Vicente de Paulo, no bairro Dionísio Torres. Alguns chamam Aldeota ou Dionísio Torres, mas abrange aqui a parte da Aldeota. São dias que temos de culto oficial na nossa congregação. Então esse é um versículo e a palavra de esperança que eu quero trazer para as pessoas, que estou bem certo de todo o sofrimento que nós estamos passando aqui agora, nem se compara com a glória que vai ser revelada para nós. Amém, pastor. Glória a Deus, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu lhe agradeço de coração, tá? O senhor ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui no meu podcast, né? E ter respondido todas as perguntas, entendeu? Que fazia tempo que a gente estava tentando gravar isso aqui. E eu vou criar meu podcast também, viu? Eu amo responder, viu? Eu amo responder, né? E é isso aí, pastor. Muito obrigado mesmo, de coração. E para vocês que estão em casa aí, que vão assistir esse podcast, se vocês quiserem ajudar a Igreja Cristã Videira Verdadeira, eu vou deixar o telefone embaixo do contato do pastor, para vocês entrarem em contato e abençoar de qualquer forma, se vocês puderem abençoar a igreja, tá bom? E é isso aí, pastor. Esse foi o nosso podcast, tá? Amém. De tudo pode. Pouco, né? Glória a Deus, né? Deus é bom. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, tá? Do seu amigo Chilita aqui, ó. Muito obrigado. Esse episódio vai estar lá no YouTube, tá? Entra lá, clica lá, aciona o sininho para quando eu postar qualquer vídeo você já saber, entendeu? E também tem o Instagram da gente, né? De Tudo Pode Um Pouco, que a gente bota uns pequenos trechos da nossa entrevista aqui com o pastor Eduardo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal. Dá um tchauzinho ali, pastor. Valeu. Coração de vocês. Amém.